Imaginem uma caravela atravessando o oceano rumo à Europa, transportando uma carga valiosíssima de ouro. De repente, o tempo muda. Os ventos se agitam num tufão inexplicável. As ondas crescem e então o tesouro afunda. Não há registros do naufrágio e muito menos se sabe onde aconteceu. Diante disso, indago a vocês: quanto vale esse tesouro inacessível? Extraído das minas com muito esforço e sacrifício, se ele tivesse chegado ao seu destino, talvez tivesse um valor imensurável. Mas, nas profundezas do oceano, ele não vale absolutamente nada. Assim é o conhecimento. De nada adianta estudarmos todos os dias, lermos livros ou todos os livros que nos são apresentados, possuirmos uma erudição enciclopédica, se não tivermos em nós instalado aquele processo sem o qual o conhecimento não chegará às pessoas, não chegará à sociedade. Esse processo se chama comunicação. E é por isso que nesse momento convido vocês a participarem desse bate-papo com uma pessoa especialista, do meu mais alto grau de respeito e admiração. Ele é um advogado, professor, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, vice-presidente executivo da Escola Superior de Advocacia, mestre em Direito da Educação, especialista em Pedagogia e Linguística, em Redação Jurídica. Senhoras e senhores, com vocês, o meu amigo, antes de tudo, o meu amigo, professor Carlos André. Professor, muito bem-vindo. Agradeço penhoradamente aqui a sua presença e já começo lhe perguntando, no oceano do conhecimento, como fazermos para trazer de volta todo esse cabedal que é a comunicação? Seja bem-vindo, professor. Bem, muito obrigado, professor Roberto Serra. Eu faço questão de assim me referir ao amigo, ao advogado, ao grande jurista, um paradigma para mim, o professor, sempre professor. Roberto, que foi meu professor, tem uma honra, sempre será. Nesse mundo líquido em que Zygmunt Bauman fala da aquosidade de maneira pejorativa, vem Roberto Serra e fala de uma maneira muito benéfica. Nós vamos tirar, obviamente, esse tesouro do fundo do mar, né? O processo de conhecimento em si, ele serve, como você acabou de falar, por meio da comunicação, para que o ser humano se humanize. É por meio do processo da comunicação que nós efetivamente nos entendemos como humanos. Há um autor muito interessante chamado Yuval Harari, e o Harari, ele tem uma obra muito interessante chamada Sapiens, né? E uma das perspectivas dessa obra, ele fala o seguinte: o urso tem um tônus muscular muito mais forte, mais potente do que nós, seres humanos. Um gato, ele tem um olfato muito mais eficiente do que nós, seres humanos. O cão tem a audição, etc. Todos os animais têm, aquilo que nós consideramos sentido, muito mais eficiência do que nós. O que efetivamente nós temos de, se assim podemos dizer, superior? É exatamente a perspectiva cognitiva do processo de comunicação. E é esse processo de comunicação que tira, na nossa concepção, isso que de maneira muito artística, poética, assim dizer, o meu mestre professor falou, esse tesouro do fundo do mar e dá o valor necessário. E, obviamente, por falar em tesouro, nós temos que nos lembrar da nossa última Flor do Lácio, já cantada por Olavo Bilac, que diz, né, que na ganga impura
a língua portuguesa lá está, nas impurezas, não no fundo do mar, mas as impurezas de um determinado local na terra, que vai nos auxiliar a colocar esse processo de comunicação, a ferramentar esse processo de comunicação no país, no Brasil, para levar as pessoas a terem poder, porque, como você sabe, a nossa comunicação é poder na nossa percepção. Magnífico, professor. Mais uma vez, a honra é toda nossa, minha, né, em recebê-lo aqui no SerraCast. E antes de falarmos especificamente sobre a comunicação e o poder, ou a comunicação é ou não poder, eu gostaria que você falasse um pouco mais de você, Carlos André. Quem é o Carlos André? E explico a importância que vejo neste momento inicial. Eu já fui abordado muitas vezes pelas pessoas que nos prestigiam com a audiência, muito, digamos assim, contempladas e felizes até com esse momento. Por quê? Porque você, por exemplo, pelo seu currículo, pelo menos um brevíssimo currículo que foi falado aqui por mim, né? Sei que você tem muito mais conquistas, que certamente você irá falar, mas as pessoas procuram se inspirar nas outras. Aliás, o exemplo já se dizia que o exemplo é aquele bem precioso, bem mais valioso que um pai pode deixar para o filho. Por que não um profissional pode deixar para o outro? Nós vivemos de exemplos. Muitos de nós somos inspirados por grandes exemplos. Então, essa audiência ela é até ávida de bons exemplos. E para que esses exemplos continuem a inspirar as pessoas que querem alcançar o sucesso, querem continuar perseverando nos seus sonhos, é que eu abro um espaço para que a pessoa se apresente. E, por favor, quem é Carlos André? Com a palavra, professor. É bem complexa essa pergunta, eu diria até psicanaliticamente falando e responder, né? É como se eu olhasse aqui para um espelho e tentasse, de alguma maneira, traduzir aquilo que eu sinto de mim. Eu espero que isso efetivamente possa, talvez se não de exemplo, mas possa inspirar aqueles que efetivamente vieram de onde eu vim. Eu sou um filho da cultura dominicana. Essa é a minha percepção de mundo. A minha criação, toda ela é toda embasada. Assim, eu sou muito ligado a essa perspectiva que a gente chama de axiologia, né, Roberto? Que são os valores. Para mim, os aspectos valorativos são muito importantes. E a axiologia é a ciência que estuda os valores. Então, eu fui atrás disso, entender por que eu sou como eu sou. E eu fui criado no interior do estado do Tocantins, na verdade, Goiás, né? Nasci antes de 89, portanto, era Taguatinga, Goiás. E a minha formação inteira, ela teve uma participação das freiras dominicanas. A tia Freira, que foi minha professora, a irmã Noêmia, que foi a minha professora de português e que muita gente pensa, claro, tenho grandes mestres na linguística, mas a irmã Noêmia publicamente digo isso, a minha grande inspiração como professora, como linguista, como ser humano, né, a conduta dela. E os dominicanos, eles são ali formados na França e eles vêm, é muito interessante, numa perspectiva das bandeiras e eles passam por Goiás e vão até aquilo que se chamava antigamente o norte de Goiás, hoje seria Porto Nacional. E eles se instalam ali com que finalidade? De trazer a cultura, teoricamente hoje muita gente critica, mas na minha concepção muito importante, a cultura daquilo que nós chamamos de civilidade numa perspectiva humanística, né? Eles são ligados ao processo educacional. Então, desde, por exemplo, me portar com respeito ao meu professor, desde com muita essência, efetivamente, saber o que pode e o que não pode ser feito nessa perspectiva dominicana, nessa perspectiva kantiana. Tudo isso passa, essa minha ideia passa pela cultura dominicana. Então, eu sempre procurei ser aquele aluno mais responsável. Então, desde criança, por exemplo, eu era o aluno que anotava as tarefas e passava ao professor.
Pra achar, mas isso é chato. Eu disse, mas não, mas eu tinha uma amizade, sempre tive muitos bons amigos e bons conhecidos, sempre com muita lealdade aos meus amigos, mas eu sempre gostei de fazer as coisas certas. Sabe? Isso é assim que o Carlos André sempre gostou de se ver, por honra a essa cultura dominicana. E eu tive a sorte de ter tido pai e mãe que eles entenderam isso e, mais do que isso, eles me deram um exemplo em relação à lógica do processo educacional. Tive uma infância maravilhosa, Roberto, mas em 94, meu pai, seu Gervalino, e minha mãe, Dona Maria, eles passaram por uma dificuldade financeira. Nós estávamos em Tocantins e, à época, eu queria fazer medicina, era um sonho. Meu avô, a quem eu sou muito apegado, faleceu e eu imagino que, em razão desse detalhe, né, de querer ter curado, etc., meu avô falou, vou fazer medicina. Não era, a irmã Noêmia me dizia isso, não era a minha ideia de mundo, embora eu achasse que fosse o momento. E meu pai, naquele momento, teve dificuldade financeira. Para que eu pudesse fazer medicina, eu fui estudar em alguns colégios muito, muito bons aqui em Goiânia, etc. E houve um momento em que, hoje, as pessoas nem imaginam isso, mas só havia uma faculdade de medicina em 1997, que era a Universidade Federal. E meu pai chegou à conclusão, ele teria que vender a casa, isso até me emociona, para que eu pudesse estudar. Aquele gesto de o meu pai ter que se desfazer da própria casa, Roberto, para que eu pudesse, tanto eu quanto meu irmão pudéssemos estudar, ele marcou muito a minha vida, no sentido de que aquilo me deu a percepção de que o olhar de futuro, por meio do que é certo e por meio do processo educacional, é que seria o correto. Tanto é que eu sempre tenho muita dificuldade quando alguém diz, eu não gosto de estudar. Eu sinto uma pena profunda em relação a isso. Então, vim para Goiânia, estudei aqui, até cheguei a ser aprovado, não em Goiás, mas cheguei a ser aprovado, mas aí não houve possibilidade de eu continuar fazendo o curso. E eu estava voltando do Maranhão, foi quando eu fiz vestibular na UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e eu me lembrei, numa cidade chamada Imperatriz, de uma fala que a irmã Noêmia teve para mim. Essa fala me chamou muita atenção. Ela disse, olha, meu filho, a sua área é uma área ligada ao processo de comunicação. É uma área ligada às letras. E essa área ligada às letras, ela tem, naquilo que tinha sido um sonho do meu avô, né? Ela tinha conversado com o meu avô, ligada ao direito, porque o direito vai te ensinar a fazer as coisas certas e fazer com que tudo que seja feito você seja certo. E esse seu perfil que é notório, que é o perfil das palavras. Eu pedi um dicionário quando eu tinha 14 anos. Minha mãe me deu um Michaelis, que eu tenho em casa guardado até hoje. Esse foi meu presente de aniversário aos 14 anos de idade. E nesse local, tanto que eu fui lá outro dia da palestra, me emocionei, nesse local, voltando de São Luís do Maranhão para Goiânia, eu decidi que eu iria fazer letras, iria fazer direito. E aí uma coisa que para muitos é polêmica, para mim não é, ela disse, esse detalhe, meu filho, é para que você leve a palavra de Deus. Ela me disse isso muito interessante. Então, muitas das minhas aulas, eu sempre costumo colocar alguns textos bíblicos, obviamente não tenho conhecimento exegético, né? Enfim, mas essa decisão, dessa visão dominicana de ser um obcecado pelo processo educacional, por formação humana, por fazer aquilo que é correto, me levou ao direito e às letras. E aí, passei para letras na Universidade Federal de Goiás, passei para direito na Pontifícia Universidade Católica, né, onde tive a honra de ter tido o professor Roberto Serra como uma grande inspiração. Eu me lembro, para que vocês tenham uma ideia, de onde eram as aulas que nós tínhamos à época. E eu ficava muito inspirado, porque um amante da língua, me lembro daquele seu discurso, da sua formatura. Aquilo me inspirou consideravelmente para entender que existem professores, assim como os dominicanos, que amam o processo educacional. Bem, passada essa fase de direito, de letras, etc., eu encontrei uma mulher que eu considero a mulher mais linda do mundo, né? Fazia engenharia, ela fazia engenharia na Universidade Católica, na PUC, portanto, do outro lado da praça. Nos apaixonamos, assim, foi amor
à primeira vista. Foi após os cursos ou durante a tramitação? Durante a tramitação dos cursos. Você fazia 2 cursos ao mesmo tempo, paralelamente? Curiosamente, veja só o que aconteceu comigo. Eu fazia letras à tarde, fazia direito de manhã, dava aula de gramática no Colégio Planeta à noite, até às 9 da noite, e trabalhava na Brasil Telecom das 10 às 4 da manhã. Então você imagine, durante 3 ou 4 meses, como é que foi. Evidentemente, depois de um determinado tempo, eu não aguentei. Aí eu tive que fazer uma escolha. Meu primeiro emprego foi na Brasil Telecom, lá na BR-153. Foi meu primeiro emprego. E ali eu aprendi uma série de coisas sobre processo, inclusive, de comunicação empresarial, que hoje eu coloco como exemplo. Então, naquela época em que eu fui seu aluno, era assim a minha vida. Era letras, direito, Colégio Planeta, com aula, e Brasil Telecom. Só quero dizer, abrindo aqui um parênteses, e me permitas interrompê-lo, mas eu sou testemunha viva do que você está falando. Quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que o que ele está falando é de fato o que aconteceu, e eu, na qualidade de humilde professor do Carlos André, já pude vislumbrar naquela pessoa, naquela figura, uma pessoa humana, um profissional de futuro promissor e altamente qualificado. Você era um acadêmico extremamente dedicado, e você chegou a falar para mim um pouco da sua rotina na época. Sim. Que eventualmente você chegasse atrasado, que eu compreendesse por conta dessa rotina. Eu fiquei assim, puxa vida, uma pessoa com esse excesso de atividades, com essa dedicação em tudo aquilo que faz, ainda vem para a aula, é um aluno dedicado, participava das aulas, fazia todas as tarefas. É especial. Eu confesso a vocês que a sua turma foi uma das turmas que mais orgulho eu tive de ter podido fazer parte do currículo. Então, prossiga, por favor, só queria deixar esse registro. E é uma turma que tem muito carinho por você, muito. Nós temos hoje colegas que são advogados, promotores, e todos. Hoje eu estava conversando com um deles e ele me disse isso, é do Ministério Público, inclusive, e disse, olha, quando vejo o professor Roberto, nós nos lembramos da nossa turma, e com muito orgulho mesmo, e todos dizem a mesma coisa. Esse carinho, essa dedicação que você tinha, inclusive pelo direito como aquilo, sabe, Roberto, que ficou marcado, preciso abrir esse parênteses, como aquilo que Sobral dizia, né? O direito como ciência, mas o direito, acima de tudo, como algo especial, não exatamente pelo aspecto financeiro, que é o que Sobral deixava a nós. O jurista como aquele que, de fato, tinha um compromisso com o Estado democrático de direito. Isso, quero deixar claro que professores como você, como o professor Lúcio Flávio, como o professor Marco César, vocês passaram isso a nós. Passaram, e nós somos fruto disso, que isso fique muito claro. Mas fecho aqui parênteses, e aí conheci a Marina e nos apaixonamos. 2 adolescentes, tínhamos 19 anos de idade. Marina, de uma família de classe média, gosto muito da família da Marina, e eu também tenho muito orgulho da minha família, mas a gente ali com mais dificuldade, né? E aconteceu um fato, Roberto, nós já pensávamos que nós iríamos nos casar posteriormente, mas veio o Matheus. Marina ficou grávida, nós ficamos grávidos, e imagine, aquela época, né? Uma correria imensa, eu tive que fazer, e Marina também, algumas escolhas. Ela conseguiu, felizmente, concluir o curso de engenharia, uma mulher brilhante, uma engenheira brilhante, é uma administradora, é a minha razão de ser, se assim me permite. Só que, imagine, com essa correria toda, eu tinha um sonho à época, né? Eu imaginava, engraçado, é um detalhe interessante, imaginava que fosse ali para o Ministério Público. Eu sempre tive essa percepção de que, e felizmente tive professores como você para me provar que a advocacia é tão ou mais, e é importante observar isso, ligada àquilo que eu sempre sonhei que seria o direito. Obrigado por isso, obrigado ao professor Lúcio por isso. Mas eu pensava, vou fazer concurso público, tinha alguns amigos que eram promotores, etc. Só que quando veio o Matheus, o que é que eu tive que fazer? Eu sou um pai de família, então eu tenho que trabalhar,
E aí, Roberto, não deu, como eu falei a você, para continuar lá na Brasil Telecom, à época trabalhando. Eu cheguei a um professor Mário, por isso eu tenho muitas pessoas que me ajudaram, sabe? Eu procuro ajudar as pessoas, porque eu tive pessoas de bom coração, pessoas muito sérias. E o professor Mário disse aos colégios o seguinte: olha, o Carlos André ainda não é formado em letras, mas a cultura dele, a dedicação que ele tem e o amor que ele tem para a língua portuguesa vai fazer desse menino um grande professor de português. E eu me lembro que eu estudei no Colégio Objetivo e no WR à época. E ele chegou à época, o diretor do Colégio Objetivo, e disse: olha, eu estou aqui indicando e eu quero que o professor Carlos André se torne o professor de português. E alguém disse lá, e eu até compreendo isso, acho que, de fato, naquele momento não era o ideal para o coordenador fazer, mas o coordenador disse assim: este rapaz é a pior opção. Ele não é nem formado, ele não tem. E aí eu me lembro que o Mário disse assim: olha, vocês estão diante daquele que será. Eu me lembro claramente, Roberto, isso no ano 2000. Eu ali, com o filho, precisando trabalhar, ele disse: vocês estão diante de um dos maiores professores de português que haverá no estado de Goiás. Aquilo me marcou. Aquilo me marcou completamente. Eu falei: eu devo isso ao professor Mário. Roberto, houve um colégio que foi exatamente o Colégio Classe, à época, na T10, que me aceitou. Eu tinha 20 anos de idade e comecei a dar aula para o cursinho. Em 3 anos, eu já era um professor, assim, já aos 23, digo isso com todo respeito, não falo com soberba, mas um dos professores mais reconhecidos aqui do estado, né? E terminei o curso de Direito. Em 2005, tive que parar um ano o curso de Direito para concluir, fazer das letras a minha atividade, mas era ali absolutamente apaixonado pelo direito, queria me tornar um grande jurista, já nessa época, já pensando na advocacia, já pensando na lógica do direito. E aí aconteceu um fato muito interessante, que eu, quando me vi nos colégios, eu falei: eu não nasci para isso. Eu não nasci, muito respeitosamente, já ganhava bem, assim, já naquele momento a vida melhorou bastante, consegui comprar meu apartamento, etc. Mas eu pensei: eu sou empreendedor. Minha esposa e eu dissemos: nós não conseguimos ganhar esse salário fixo, porque nós pensávamos que daqui a alguns anos, qual seria a imagem dos nossos sonhos com base naquilo que os professores tinham recebido como deferência do mundo. A gente vê professores de 50 anos de idade que eram excelentes professores, mas o mercado já não os admitia mais. Nós pensamos: nós não queremos para a minha vida, para a nossa vida. Então nós fomos empreender. E a época, eu me lembro, né, era uma remuneração X, nós passamos a ganhar 2 vezes menos X. E foi muito lindo isso, assim, sabe? Porque foi um momento de empreendedorismo. Nós criamos, Roberto, assim, se fosse contar que ficaria horas, não vou fazer isso, mas nós criamos uma escola que, por ela, nós contamos agora em dezembro, são 32 mil alunos. É um curso de língua portuguesa e redação. 32 mil alunos. Nós criamos, que é o Instituto Carlos André, que é uma das coisas porque eu tenho mais orgulho na minha vida, sabe, em termos de... Isso foi em 2000 e... O Instituto ele foi formado em 2004, mas como empresa mesmo em 2009. Né? Ele era uma série de específicas de língua portuguesa, que deixou de ser específicas. Em vez de dar aula nas escolas, eu ia às escolas, os colégios me contratavam para eu dar aulas específicas de língua portuguesa para aquelas pessoas da escola. E aí eu pensei: não, vou fazer a própria empresa. Em 2009 foi fundado o Instituto Carlos André, e aí nós... Que é referência aqui no estado. Tentamos. No estado do Brasil. Tentamos. E um caso muito interessante, que foi a diferença do Instituto Carlos André na minha concepção, em 2009, eu tinha um Uno Mille à época. A gente sempre guardou muito dinheiro ali para... Muito não, mas o que a gente podia para tentar ter uma vida melhor. E eu me lembro que nós tínhamos um Uno Mille azul. E eu pensei: bem, nós precisamos mudar a nossa vida. A gente precisa fazer com que o Instituto Carlos André passe a ser uma escola nacional. Nós fomos ao Bradesco à época e refinanciamos o nosso Uno. Eram 12 mil reais, eu me lembro claramente desse assunto. Pagamos 8 mil reais na palestra com o professor Pasquale Cipro Neto. E tivemos até prejuízo à época. Nós enchemos o auditório, foram 800 pessoas. Roberto,
Em 2009, depois dessa palestra, fiquei amigo. O Pascoal é meu grande amigo. Quando ele vem a Goiânia, ele fica na minha casa. Tenho essa honra. A escola passou, me lembro, a ter... Ela tinha 50 alunos. Em 2009, que foi quando surgiu essa quantidade muito grande de alunos, a escola passou a ter 800 alunos por semestre. Aí nós fomos para o setor Bueno, reconstruímos um local que era o antigo Damásio. E não digo às pessoas que foi fácil, ao contrário, é importante dizer que muita gente dizia o seguinte: vocês são loucos, vocês vão fazer um curso de português. Se vocês fossem montar um colégio, fossem montar uma faculdade, mas um curso de português. E esse curso de português me fez, assim, eu tenho muito, muito respeito por isso, me fez ter uma vida digna, me fez ter aquilo que eu sempre sonhei, que, por exemplo, comprar novamente a casa dos meus pais, dar dignidade aos meus pais. Não sou milionário, mas eu acredito que tenho uma vida decente dentro daquilo que são os parâmetros brasileiros. E eu acho que é preciso ouvir as pessoas certas. Se eu pudesse deixar um conselho nessa trajetória, ouvir as pessoas certas. Porque eu ouvi muita gente, como o Pasquale, pessoas boas que disseram: continue, acredite efetivamente nos seus sonhos, faça uma gestão correta, uma gestão séria da sua vida pessoal. Agora, é importante observar também que esse sonho, que é o Instituto Carlos André, um curso de língua portuguesa e redação, houve um momento em que ele me incomodou. Aí você disse: mas como assim incomodou? Quando eu fui professor, à época, de um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Miguel Cansado, e filho dele, um brilhante aluno, era um aluno muito, muito estudioso, e ele viu, né? Ele foi a essa palestra junto com o professor Pasquale, muito ligado à área de família, ligado a letras, à educação. O irmão dele foi dono de escola. E aí ele me convidou para entrar na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eu comecei uma nova trajetória. Isso, salvo engano, em 2012, né? Estou há 4 anos, 4 mandatos na Ordem dos Advogados do Brasil, e aí começou uma trajetória na Ordem dos Advogados do Brasil ali. Uma participação classista. Classista. E aquilo me fez reacender aquilo que estava apagado, que era a lógica do direito. Pensei: não, Marina sempre fala, você é um advogado. Minha mãe sempre teve um sonho, você é um advogado. E eu pensei, Marina disse: faça uma especialização em direito educacional, faço uma especialização em comunicação jurídica. Aí eu fui trilhando todo um caminho para que eu pudesse juntar aquilo que a Ordem dos Advogados tinha me dado e, da mesma forma, as letras tinham me dado. E aí, então, veio a lógica da comunicação jurídica. Aí o Instituto, que era uma escola de português e de redação para vestibulares e concursos públicos, muito bem, porque muito concurso público, primeiro governo Lula, etc., ela passou a ser também uma escola em que nós falávamos sobre português jurídico para advogados. E nessa época eu tive a honra de representar a Ordem dos Advogados no Brasil no Senado da República para o acordo ortográfico da língua portuguesa. Muita gente não sabe, Roberto, de uma coisa que eu vou dizer aqui agora, mas a base 19 do acordo ortográfico da língua portuguesa teve a contribuição que é sobre ortografia, sobre iniciais maiúsculas e minúsculas. Teve a contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, nas audiências públicas no Senado da República, teve voz. E eu tive a honra de fazer parte disso. Então, essa é a lógica, sabe? A minha vida ela está ligada ao processo educacional e está ligada à OAB. Depois, então, que eu conheci um novo grupo liderado pelo professor Roberto Serra, pelo professor Lúcio Flávio, pessoas por quem tem profunda admiração, como eu falei, aí então eu passei a conhecer mais a Ordem dos Advogados do Brasil, passei a presidir algumas comissões, e isso foi me levando cada vez mais para a lógica do direito. Não sei se falei demais, mas eu acho que é isso, essa perspectiva dominicana, porque muita gente às vezes não entende, professor, às vezes em determinados momentos, numa sessão, às vezes em determinados momentos, ele é formal. Eu sou muito tranquilo e sou muito informal, mas eu sou informal com quem? Com a minha filha, eu sou informal com a minha esposa, eu sou informal com os meus amigos, às vezes num campo de futebol, mas nos momentos sérios, e isso é uma questão básica da linguística, tem que haver
a seriedade. Por quê? Porque eu cresci com a visão dominicana e eu entendo que isso é certo. Eu acho que as instituições, Roberto, elas exigem uma certa liturgia. As instituições exigem um certo respeito. Aliás, um certo não, todo respeito. Porque se for diferente, nós vamos quebrar uma coisa que é o iluminismo. Se eu fosse me definir, eu diria assim, eu sou um iluminista dominicano. É interessante, você falou em formalidade, né, como algo inerente à própria linguística, e aí entra especificamente num tópico que eu gostaria de ouvi-lo, né, o poder da comunicação, que é a comunicação não verbal também, mas no direito especificamente, nós temos, e aí você me corrija, professor, se eu estiver errado, eu estou entrando mais numa seara que ele pertence, mas no direito nós temos duas formas básicas de comunicação. A comunicação escrita e a comunicação oral. Vamos começar com a comunicação oral. A comunicação oral contemporânea, digamos assim, está em crise? Olha, que interessante essa sua pergunta. Muito interessante. Há um autor muito interessante. Os russos são muito importantes. Aliás, eu vou fazer uma indicação de uma obra, um filme, depois leiam. Leiam, não, vejam com os filhos, Anastácia. Minha filha gosta muito de história, talvez por uma certa influência do pai. Eu sou muito ligado a essas questões. E a Anastácia se fala um pouco sobre a perspectiva da cultura dos russos. É muito claro que nós não conhecemos a Rússia no século XIX aqui. Por isso que é importante ler Tolstói, é importante ler Dostoiévski, porque os russos são grandes intelectuais. E na linguística, os russos são extraordinários. E a linguística russa criou o processo de comunicação. Para a linguística, Chomsky, Noam Chomsky, ele diz o seguinte: o que eu penso se chama mensagem. Aquilo que está aqui na minha cabeça, no meu coração, é basicamente a mensagem. Agora, a linguagem é o que eu expresso. A linguagem é a materialização do meu pensamento. Então, quando eu falo assim, isto é linguagem. O que é linguagem? Essa gravata é linguagem. Este lenço, por que eu uso lenço? Eu uso lenço porque eu gosto muito da visão do conservadorismo irlandês. Gosto muito do Kirk e de outros intelectuais irlandeses. Isso é linguagem. Isso traduz alguma coisa. Isso não é do nada, né? Isso tem tudo é linguagem. E aí você disse bem, se o direito é linguagem, que linguagem ela é? Ela é linguagem verbal, ou seja, ela está ligada à palavra, de forma escrita e de forma falada. E aí você me pergunta, e muito bem, está em crise? Se eu penso na palavra crise, na origem etimológica da palavra crise, que está ligada à ideia de ruptura para uma reorganização, eu diria que sim. Principalmente pela segunda parte, que é a reorganização. Há um autor chamado Byung-Chul Han, que eu estudei muito para o meu mestrado. Byung-Chul Han escreve O que é Poder. É um livro que eu gosto muito. E na página 46 dessa obra, O que é Poder, ele diz assim: poder nada mais é do que a capacidade que se tem de fazer com que alguém faça, vou repetir, poder é a capacidade que alguém tem de fazer com que alguém faça aquilo, fazer com que outro faça aquilo que você quer, sem que a pessoa queira ou que ela esteja pensando nisso. Vírgula. Sem o uso da força. Porque se alguém usar a força, isso não é poder, isso é violência. Há muitas pessoas que pensam que tem poder, não tem poder, porque usam da violência. Para Byung-Chul Han, a única ferramenta é a linguagem, é a comunicação. Portanto, para mim, comunicação é poder. E aí volta a sua pergunta, professor Roberto Serra. Por que a comunicação está em crise? Porque ela está perdendo o poder. A comunicação contemporânea perde o poder no momento em que as pessoas sequer escutam as outras. Veja só o que eu acabo de dizer. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Porque escutar, além da condição sine qua non, ou a condição de existência, que é ouvir, que é um ato meramente fisiológico, ouvir é um ato meramente fisiológico.
Escutar vai além de ouvir. Escutar está ligado à ideia de entender. E entender está ligado à perspectiva da empatia, de se colocar no lugar do outro, para tão somente aí a pessoa agir. Por que ela está em crise? Ela está em crise porque nós chegamos a um momento, professor Roberto Serra, em que as pessoas não escutam. Ouvem, mas não escutam. Mas não escutam. Quantas vezes alguém diz assim, olha, fulano, meu pai faleceu. Alguém diz assim, o outro, ah, é? Veja que frase forte essa, veja que frase poderosa essa. Outro, ah, é? E continua fazendo a mesma coisa. Eu dou palestra para encontro de casais e eu falo muito na toalha molhada em cima da cama. Vamos pensar no seguinte, imagine que João se case com Lúcia e Lúcia é filha de um militar castelista. Olha como essa informação é importante. Lúcia é filha de um militar castelista. E aí Lúcia, recém-casada com João, diz assim, João, meu amor, não deixa a toalha molhada em cima da cama, não. Veja, a fala, o processo de comunicação oral, por isso a crise. Meu amor, não deixa a toalha molhada em cima da cama. João ouve. Só que João, quando ouve, ele não entendeu. Não entendeu o quê? Não entendeu o que significa uma toalha molhada em cima da cama para Lúcia. Para isso ele tinha que saber um pouco de história. Porque o militar castelista cria a filha com muita disciplina. Ele tem que saber antropologia. Ele tem que entender que isso é uma cultura. Que uma toalha molhada em cima da cama para Lúcia não é uma toalha molhada em cima da cama. É desprestígio. É falta de organização. E por isso os casamentos acabam. Porque não há entendimento, há apenas o ato de ouvir. Tanto que eu não gosto do nome ouvidoria, já falei até na hora, tem que trocar esse nome ouvidoria para, por exemplo, alguma coisa ligada à escuta, né? Escutaria, não sei se seria um bom nome, mas tem que trocar. Porque aquele que ouve, mas não escuta, vai só depois agir. Agora, só um parêntese interessante, você falou da colocação das palavras, né? Uhum. Se você for pegar a essência da palavra, que você muito bem... Ouvir é diferente de escutar. Sim. E quando se cria um órgão para, digamos assim, na essência, para escutar os reclamos daquele que precisam daquele órgão, se coloca o nome exatamente, se expressa exatamente aquele sentimento, aquela ideia de antipatia ou de ausência de empatia, que é a ouvidoria, Perfeito. Que é ao ouvir. Não é estranho isso? Você é sempre muito preciso. Essa não seria também uma crise linguística, uma crise... Isso. Como que nós poderíamos apontar? Perfeito. Uma crise de comunicação também? Perfeita a sua observação. Por isso a ideia da crise. Porque, segundo os chineses, a ideia da crise, ela ocorre uma ruptura, ocorre um estranhamento para que as pessoas possam fazer alterações. O que tem que fazer é agir. Nós precisamos agir. E o que acontece na crise, e esse é um problema, é que parece que isso não tem mais a palavra, Roberto. Perdeu o valor. Eu vou repetir. O signo linguístico é pouco escutado, porque não há entendimento. Você, que é um grande professor, que é um grande jurista, que é um paradigma para todos nós aqui, rapidamente você se incomodou. No momento em que eu falei aqui, indicou que você ouviu e você entendeu. Mas eu posso falar isso, por exemplo, em outros locais. E se eu falar isso em outros locais, alguém vai falar assim, não, isso é tudo besteira. Bem, quando eu digo isso é tudo besteira, eu fico na parte ruim da crise. Qual que é a parte ruim da crise? Exatamente o não entendimento dela. As crises são ótimas. Crise em casamento é bom para que o casamento possa efetivamente romper os equívocos e dar continuidade. Então, eu acho que falta isso que você acabou de fazer aqui agora. É entender o seguinte, esta palavra traduz a ineficiência do processo de escuta. Eu não estou falando em ordem dos advogados, eu estou falando em todas as empresas. No Instituto, por exemplo, eu coloco, não, ouvidoria não, absolutamente. Não é? Nós colocamos lá serviço de atendimento ao cliente, de escuta ativa ao cliente, mas nunca ouvidoria. Essa concepção de palavras deslocada do seu verdadeiro sentido, digamos assim, ela foi traduzida também no evento que nós fizemos na ESATEG, você se lembra? Muito. Raízes do Brasil, do Chico Buarque, onde nós discutíamos se o homem cordial, Exato. se a cordialidade
ela representaria algo bom ou algo ruim? Exato. E se o homem cordial deveria ou não morrer no sentido figurado da palavra, né? Por quê? Porque o que é ser uma pessoa cordial? Exato. É ser uma pessoa com qualidades ou ser uma pessoa não dotada de qualidades? Né? A cordialidade também é uma palavra, porque se nós formos buscar nas comunicações oficiais, nós vamos ver sempre assim, cordialmente fulano de tal, né? Como se a cordialidade fosse algo a ser nutrido, a ser regado, necessário, e não fosse uma coisa que deveria ser uma coisa boa a se desenvolver, né? Essa discussão ainda bem que foi com você. Eu tive essa honraria, né? Para quem não sabe, fizemos um júri, imagine, olha a minha ousadia, né? Um júri com o professor Roberto Serra a respeito do assunto. Fernando Pessoa, o grande Fernando Pessoa, diz que para o direito isso é fundamental. Diz o seguinte: quem não conhece uma palavra não pode conhecer uma alma. Quem não conhece uma palavra não pode conhecer uma alma. Veja que o Brasil pegou uma palavra que é uma palavra muito importante, que é a palavra cordial, que tinha, como você muito bem defende, tinha que ter uma origem, tinha que ter um efeito de sentido, como a gente fala nas letras, bom. Mas, infelizmente, o que nós fizemos com a cordialidade foi traduzir coisas horríveis no nosso país, como, por exemplo, a instrumentalização do Estado, como, por exemplo, a corrupção, né? O famoso jeitinho brasileiro. É uma grande pena e, por esse motivo, até essa palavra nem é recomendável mais em razão daquilo que nós fizemos essa palavra. Eu tenho ficado muito chateado com algumas palavras aí. O pessoal fala em resenha no futebol. Eu fico muito contrariado como linguista, porque resenha não quer dizer isso, que as pessoas vamos fazer uma resenha aqui. Aí alguém diria, mas as palavras não evoluem? Evoluem, mas elas evoluem, digamos assim, numa lógica de eficiência comunicativa. Ela não pode evoluir numa lógica apenas de marketing. Professor, é claro que daria para a gente fazer vários podcasts, né? Você tem participações em jornais, na imprensa, sobre orientando a utilização correta da linguagem, né? No Jornal Popular com Português Expresso. Com Português Expresso, né? Que é toda quinta-feira. Toda quinta-feira no Jornal Popular tem lá uma nota do professor Carlos André sobre os mais variados assuntos, a correção da linguagem, etc. E também na rádio CBN. Na ponta da língua. Na ponta da língua. Né? Eu acho que é todos os dias, não? Toda segunda-feira, às 10h40. Eu ouço com tanta intensidade que parece que para mim é todo dia. Porque fica aquilo ali e também depois eu vejo nas redes sociais e aquilo vai replicando. Né? Parece que é todo dia, mas é toda segunda-feira. Então, vários aspectos a gente poderia discutir aqui, mas como o tempo é muito curto, vamos aqui prosseguir na questão da comunicação verbal, que está em crise, né? No direito, ela está em crise, a gente percebe essa crise até pela comunicação que nós vivemos no dia a dia, né? Comunicação com algumas pessoas, se tem muito pouco conteúdo linguístico, conhecimento das palavras, e as pessoas têm uma cognição muito limitada, e as palavras e a comunicação acabam se desenvolvendo. E no direito, como isso anda? No direito também, essa crise alcança o direito? O que fazer para vencermos essa crise na comunicação verbal no direito? Porque no direito nós já estamos falando de uma ciência, de uma atuação profissional que tem seríssimas consequências, né? Uma pessoa, por exemplo, quando contrata um advogado, ela contrata para quê o advogado? Para ser a sua voz perante um dos poderes constituídos da República, que é, principalmente, o advogado ele pode ser a voz de alguém perante todos os poderes constituídos. Especificamente, geralmente, é o Poder Judiciário. Então, é aquele profissional que recebe uma procuração de um terceiro para ser a voz dele, para comunicar-se por ele perante o tribunal. A crise alcançou o direito e por quê? Roberto, é tão grave, mas é tão grave essa crise, e essa crise não me parece nesse momento, peço desculpas por até ter uma visão, me permita dizer até com maus olhos,
para uma rápida recuperação, então estamos na parte da crise mais pejorativa, que a política pública que aconteceu no Brasil a partir de 1994, com a criação das faculdades de Direito, e aí é um assunto que eu procuro estudar com um pouco mais de profundidade, trouxe para o direito algo que é incompatível com o direito. O quê? Não pode um advogado, não pode, é inaceitável, e você acabou de ratificar isso, não pode um advogado não saber se comunicar. Não pode. Por quê? Porque etimologicamente você já colocou o advogado advocatus. Ele é a voz que está ao lado daquele que luta por justiça. Nick Couldry, que é um grande intelectual que eu gosto de estudar também, ele escreve uma obra chamada Why Voice Matters. Por que a voz importa? Por que a voz importa? E a visão que ele tem de voz é uma visão sociológica, essa visão que você acabou de colocar, jurídica. Aquele que modifica o status quo social de alguém. Mas para que essa voz modifique o status social, essa voz também tem que reverberar fisicamente, né? Essa voz tem que ser traduzida em palavras. O que aconteceu com o ensino médio brasileiro? Da década de 70 para cá, o ensino médio brasileiro foi destruído. Nós poderíamos ficar horas falando sobre isso, mas foi completamente destruído. Se você observar alguém que fez o ensino médio até a década de 70 e comparar com alguém que fez, eu posso dizer isso com tranquilidade, pós-graduação hoje em dia, você vai perceber que essa pessoa que estudou até a década de 70 sabe vírgula, sabe gênero textual, sabe etiqueta linguística, tem tudo, rigorosamente tudo melhor do que quem faz hoje. Isso é um processo terrível, processo educacional. Portanto, essa voz, que é física, traduzida pelo conhecimento linguístico e pela leitura, Roberto, se você conversar com alguém que estudou até a década de 70, essa pessoa certamente vai conhecer toda a escola literária brasileira. O Exame Nacional, eu sou um crítico ferrenho a isso. O Exame Nacional do Ensino Médio no Brasil, Roberto, não cobre literatura. Literatura não é mais uma matéria, Roberto. A FUVEST, professor Roberto Serra, a FUVEST, a USP, de 2026 até 2029, não admitirá autores homens na literatura, somente mulheres. Os autores homens só voltarão, salvo engano, depois de 29. Então, o que se fez com o processo educacional no Brasil, e eu entendo que existe essa necessidade de uma visão mais social do processo educacional, mas o que se fez com o processo educacional foi tirar a perspectiva da cognição técnica. É preciso estudar literatura, é preciso estudar gramática, é preciso estudar etiqueta, é preciso ter oratória. E isso foi eliminado do ensino médio. Mas até então as faculdades de direito tinham latim, tinham português jurídico. E hoje, Roberto, olha, não tem mais. Eu não tem mais. Eu vou falar por mim, mas talvez também extravase para a sua experiência. A minha experiência no ensino médio não foi muito boa, apesar de ter feito o ensino médio na Escola Técnica Federal, uma escola muito, muito reconhecida, mas com uma pegada mais profissionalizante, né? O que eu pude perceber na minha formação foi o completo e total desestímulo à leitura, à literatura, ao português. Década de 90, veja, não foi isso? Foi na década de 90. Hoje, a mesma coisa. Hoje é pior. Hoje, eu fico pensando, professor, eu tive uma dificuldade. Quando eu cheguei na faculdade, no primeiro ano de aula, eu indaguei o meu professor de economia política. Eu gostava tanto dele. E no final da aula, eu falei assim, professor, preciso de uma ajuda. O que eu leio para ter cultura? O que eu preciso ler para ter cultura? Eu sentia uma pobreza intelectual, de formação intelectual, de minha parte tão grande, uma carência, um abandono acadêmico, digamos assim, que eu cheguei ao ponto de suplicar para um professor que indicasse, professor, por onde eu começo? O que eu começo a ler para poder eu evoluir
intelectualmente falando. Por quê? Porque não foi só no ensino médio, no próprio ensino fundamental também. Nós não éramos estimulados à leitura. Quando muito, a leitura de um livro aqui, outro acolá, para uma atividade específica e não como hábito. Aí eu pergunto, professor, dentro dessa realidade que, pelo seu consentimento, me parece que você concorda que isso aconteceu e vem acontecendo também, né? Até porque você tem filhos adolescentes que estão, acho que no ensino médio, né? Mateus na universidade e Yasmin no Mateus já na ensino universidade, fundamental. mas passaram, né? E eu também, então eu também essa dificuldade. Como orientar os nossos filhos, suprindo essa carência educacional, mas como educar os nossos filhos ao hábito da leitura, né? a adquirir essa cultura que nós não tivemos semeado no seio acadêmico? Método indutivo, na minha concepção, é esse. Por exemplo, a Yasmin, minha filha, gosta muito de música. Ela é brilhante, tem muita alegria em relação a isso. Ela é muito ligada à música e muito ligada à literatura. E ela estava lendo um livro. Esse livro era de uma personagem e o livro se passava na antiga Iugoslávia. Estava almoçando com a Yasmin. Falei, filha, está lendo essa obra, o que o professor vai cobrar? A Yasmin está no ensino fundamental, ela é 9 anos mais nova que o Mateus. Meu filho mais velho, ele é minha caçula. E aí, ela me disse, a menina se chamava Zlata, é a personagem principal, fui falar para ela no almoço sobre essa língua. Onde é que fica na Europa Oriental a antiga Iugoslávia? E por que não existe a antiga Iugoslávia, não existe mais a Iugoslávia? Eu falei, filha, você gosta de alguma coisa ligada a esse assunto do ponto de vista da música? Porque há uma música chamada Miss Sarajevo. Ela, papai, por que o nome da música é Miss Sarajevo? O que é Sarajevo? Onde é que fica Sarajevo? E aí nós fomos estudar ali, no almoço, literatura, sociologia, história e geopolítica. Eu acho que falta isso. Eu só vejo hoje as pessoas conversando, Roberto, sobre dinheiro. É o carro que tem, é o celular novo que tem. Quando, na verdade, a questão financeira, que evidentemente é importante para todos nós, ela é consequência do nosso trabalho. Ela não pode vir antes. Porque senão nós diminuímos aquilo que nós efetivamente somos, humanos. A nossa humanidade está na nossa sensibilidade de captar aquilo que é a voz dos livros, aquilo que é a voz dos filmes e traduzir isso para a melhoria da nossa vida. Quando, por exemplo, numa determinada audiência, alguém vê pessoas como você, o professor Lúcio Flávio, trazendo literatura, trazendo uma determinada arte para a sustentação oral, nós percebemos isso com raridade. Por que nós percebemos com raridade? E aí entra no mundo jurídico, nós percebemos porque não há na família a leitura. Então você me perguntou o que fazer. Essa responsabilidade é da família. Tanto que lá no Instituto Carlos André, nós fazemos aulas quinta-feira à noite de repertório sociocultural e chamamos a família para dialogar conosco. Olha, esse quadro aqui, qual que é a percepção que o pai, que a mãe tem nesse quadro? Já tivemos algumas considerações de para que isso? É porque exatamente no futuro eu quero um médico que faça uma cirurgia e que conheça o mínimo de arte, porque isso humaniza. Um jurista que saiba de literatura, porque isso evidentemente humaniza. Roberto, se eu conheço Machado de Assis, eu conheço toda a perspectiva de instrumentalização monárquica do direito no final do século XIX. Isso muda a visão que eu tenho do mundo jurídico. Roberto, nós não podemos fazer... Eu sinto muito alguém dizer, não, a advocacia é empreendedorismo, é gestão e inovação. É claro que é. Eu falo de gestão comunicativa, de governança comunicativa, mas isso é ferramental, isso é básico, isso não humaniza. O que humaniza, na minha concepção, é saber direito e, para tanto, traduzir isso por meio das palavras. E eu acho que esse é o caminho
é o advogado voltar a ser advogado. Se me permitisse, minha filha parece que quer fazer direito, quer fazer relações internacionais. A minha também já tocou nesse assunto. Né? A gente fica sempre assim, né? Eu até fiquei feliz. Ela queria medicina, agora está migrando para o direito. Mas o pai é um grande exemplo, né? Bem sucedido. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as famílias precisam entrar mais e acho que exigir menos do nosso Estado, que está falido, infelizmente. Professor Carlos André, você é o protagonista desse nosso bate-papo aqui, mas eu preciso fazer corrigir uma injustiça. Eu falei de uma maneira geral da minha formação no ensino fundamental e médio. Tive professores bons na área de literatura, gramática, né, português, mas um professor especialmente me marcou, e as aulas dele eram aulas muito esperadas por mim, e quando eu assistia, eu não queria que acabasse, que é o professor Leôncio. Já ouviu falar? Grande professor. Professor Leôncio, eu tenho assim, quando eu lembro dele, eu até me emociono. Ele, através das suas aulas, me mostrou o caminho para conhecer não apenas grandes autores, né, e atores da nossa história, mas, sobretudo, metodologia de condutas a serem seguidas para evoluir como ser humano. Uhum. Então, eu devo um pouco do conhecimento, da formação acadêmica nessa área a ele, professor Leôncio. Mas, fechado esse parênteses, para não cometer injustiça, e voltando aqui para esse bate-papo, professor, essa comunicação oral, portanto, e quando eu me referi a essa crise, foi a denominação que me veio à mente, eu estava também buscando inspiração nas redes sociais, porque essa comunicação verbal, ela também é externada ou difundida pelas redes sociais. E eu percebo, principalmente na área jurídica, uma deficiência muito grande no exercício dessa modalidade de comunicação, digamos assim. As redes sociais, na verdade, ela auxilia, prejudica, atrapalha, ela é um caminho de comunicação onde a verbalização é externada e que também está contribuindo para essa crise? Há um autor que eu tenho estudado muito chamado Edgar Morin, e ele é um educador, especialista em educação, e ele fala sobre educação e complexidade. Ao lê-lo, e ao principalmente ver, né, o que ocorre no dia a dia, nós observamos que o problema não está nas redes sociais. As redes sociais são elementos ferramentais. Eu sou um homem muito ligado à tecnologia, gosto muito de tecnologia, gosto das redes sociais como ferramenta. O problema está no ser humano. Quando o grande Humberto Eco, para quem não sabe, foi um dos maiores intelectuais que esse mundo já teve, escreveu obras extraordinárias, Em Nome da Rosa, é um exemplo clássico, belíssima. Ele talvez tenha sido um dos maiores intelectuais que me influenciaram. Assim, é um homem que tinha uma erudição em todas as áreas. Ele era realmente um erudito, um diplomata, na origem mais profunda da palavra. E ele dizia o seguinte: a internet deu voz aos estúpidos. É forte essa fala. Mas quando nós vamos estudar a internet deu voz aos estúpidos, é exatamente a ideia de que havia, na perspectiva do conhecimento, e talvez muitos vão dizer, isso é uma visão aristocrática, conservadora. É preciso refletir um pouco mais sobre essa fala e talvez ver que a consequência do que eu vou falar aqui agora talvez tire essa visão aristocrática, etc. Quando nós damos uma função, imagine que alguém seja um pedreiro, que é uma profissão muito nobre, e eu peço a um pedreiro que possa fazer uma cirurgia. Ele vai conseguir? Não. Mas se eu pedir também a um médico para construir uma casa, também não vai conseguir. Cada um na sua. Cada um é especialista. O que a rede social deu? Deu voz a quem não era especialista. Então, todas as pessoas falam sobre coisas de que não sabem. Eu já vi pessoas falando sobre processo eu digo isso com todo respeito, sobre processo ligado à educação, à comunicação, que sequer são professores, que nunca estiveram numa sala de aula. E isso traz um demérito para o processo educacional. Por quê?
Porque essas pessoas não têm responsabilidade com as consequências daquilo que falam. E por que isso é ruim no mundo jurídico? Porque, infelizmente, são essas pessoas que têm mais poder de comunicação. Por uma série de motivos, são pessoas que têm mais seguidores, etc. Alguns não, alguns são muito bons e são muito respeitáveis. Repito, há pessoas muito respeitáveis, que têm muitos seguidores e que fazem um papel importantíssimo. Ainda bem. Mas eu acho que aqueles que são tecnicamente bons deveriam, na minha concepção, se apropriar mais das redes sociais, dessas ferramentas, sob pena, Roberto, de o direito ter maus exemplos. Maus exemplos. Você, por exemplo, faz um trabalho extraordinário, ensinando. Eu sou um seguidor seu, então a forma como você conduz os ensinamentos na advocacia, na sustentação oral, você nos ensina. Ensina com técnica, ensina com qualidade. O professor Lúcio Flávio faz isso muito bem, tem grandes colegas que fazem isso muito bem. Mas e aqueles que não sabem que, lamentavelmente, Roberto Serra existe? Não sabem que Lúcio Flávio existe? Vão seguir, com todo respeito, alguém que é, olha o termo, influencer. Esse nome já, por si só, é um nome que precisa ser, sobre ele, refletido. Né? Você é um influenciador. Né? Um influenciador é uma profissão? Ou o influenciador é um resultado de algo? O que é um influenciador? A gente podia depois, alguém pode parar para refletir sobre o que é um influenciador. Né? Eu sou um influenciador, você é um influenciador. Será que esse estado não é um estado de consequência e não exatamente uma profissão? Então é preciso refletir sobre esse assunto. Então alguns influenciadores no mundo jurídico dizem coisas que não sabem. Isso eu posso afirmar, que não sabem, sobre todas as áreas. E por isso, essa crise aumenta consideravelmente. Há, e eu preciso dizer isso, uma irresponsabilidade. Se a gente pensar também no aspecto geracional no mundo jurídico. Nós dois somos a geração milênio. E nós estamos influenciando uma geração que é a geração Z, dos novos advogados, que estão aí no mercado, né? Que estão entrando no mundo jurídico. Qual é a nossa responsabilidade sobre esses colegas? É dizer o que eles querem ouvir? É isso? Ou dizer, sob a perspectiva da nossa experiência, felizmente estamos na meia-idade, nós somos jovens também, muito jovens, aquilo que é necessário para a construção do bom direito. É preciso escolher. Nós não podemos, em hipótese alguma, digamos, fazer marketing irresponsável para que uma geração se perca em irresponsabilidades, em inconsequências para aquilo que você acabou de falar, que é trazer o bom direito, trazer ao cidadão aquilo que o direito e a justiça dizem que tem que trazer. Eu fico muito triste, sabe, de ver como as redes sociais têm sido apoderadas por pessoas que têm domínio técnico em rede social, mas que não têm qualquer domínio naquilo que dizem. Isso é muito sério. Professor Carlos André, muito importante as suas considerações sobre a comunicação verbal. E é claro que a comunicação verbal e escrita, elas estão interligadas, né? Eu tenho uma dúvida aqui que acredito que seja uma dúvida de muita gente. Eu, por exemplo, na minha fase acadêmica, eu investi em alguns cursos extracurriculares, que infelizmente as instituições de ensino não ministravam naquela época. E o primeiro curso que eu fiz, que não foi nem aqui em Goiânia, foi um curso de etiqueta. Pode até parecer estranho, né? Curso de etiqueta. Mas são técnicas de postura, que envolve também a comunicação não verbal, óbvio, né? E o segundo curso que eu fiz, que me marcou e que foi muito útil, foi o curso de leitura dinâmica. No curso de leitura dinâmica, eu aprendi técnicas de compreensão de textos, rompendo vícios de leitura. Vícios, por exemplo, o vício da vocalização, da subvocalização. Você lê falando e você lê mentalmente falando, né, que são vícios que atrasam a velocidade da sua leitura e, consequentemente, a sua própria leitura. Um curso de memorização que
me orientou em técnicas de memorização, principalmente utilizando a técnica da associação, que auxilia bastante você memorizar e construir uma argumentação, inclusive oral, verbal, para poder externar a sua comunicação. E o curso de oratória, que é um curso que eu acho imprescindível também, dentre esses outros que eu mencionei aqui. Você teria algo a completar, a dizer sobre essas modalidades e outras que você imaginaria imprescindível para a comunicação? Primeiro, parabenizar o professor Roberto Serra pela boa percepção do que é necessário para a advocacia. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, eu, aliás, acho que deveria ser feita uma base nacional comum curricular para os cursos de direito. O direito educacional tem se falado muito sobre essa necessidade. Nós percebemos o seguinte: existem competências e habilidades. O que é exatamente uma competência? A competência está na capacidade que alguém possui de exercer algo. Essa é a visão de competência especificamente na educação. Enquanto a habilidade é a ferramenta para esse exercício. Então nós temos uma competência de ser advogado. Alguém quer ser advogado. Isso é uma competência. Mas para que ele seja advogado, ele tem que ter algumas habilidades, ele tem que ter algumas ferramentas. E o que a faculdade fez, na minha concepção, de equívoco? Entender que as habilidades que um advogado deveria ter eram apenas, embora apenas seja entre 1 milhão de aspas, porque são habilidades importantíssimas, que é o conhecimento cognitivo do direito. Direito constitucional, direito penal, etc, etc. Isso é fundamental, que, aliás, hoje, essa habilidade não existe. Com todo respeito, essa habilidade é fundamental. Mas essas habilidades que você colocou agora, a primeira delas, a etiqueta. Professor Jair Jacarte, que é um querido colega professor, ele fala sobre a perspectiva da etiqueta, sobre a lógica de que a etiqueta é uma pequena ética, etiquette. Não é? Elisete é uma pequena Elisa. Então, a etiquette é uma pequena ética, ou seja, a etiqueta está dentro de princípios filosóficos de comportamento. Muita gente pensa que etiqueta é frescura, até me incomoda quando alguém diz. A etiqueta está ligada à governança, à gestão no processo de comunicação. Então, falar em etiqueta é falar na ética. Então, alguém que infringe questões de etiqueta, infringe ética. Como é que é o nome do principal, da principal lei, digamos assim, que estabelece a conexão com a advocacia no Congresso Nacional? É um estatuto ético. Está ligado à ética. A ética como princípio fundamental do ethos, como diria Aristóteles, que significa a imagem que as pessoas têm sobre você. Então, quando alguém fala assim, fulano teve o ethos arranhado, quer dizer, ele teve a imagem arranhada. Então, por que a etiqueta é fundamental? Porque a etiqueta são ferramentas que fazem com que o advogado não tenha a ética arranhada. Por exemplo, um advogado que fala com desrespeito com o magistrado, um advogado que usa palavrões numa audiência, seja ela pública ou numa audiência no mundo jurídico, um advogado que se utiliza, ou membro do Ministério Público, ou também magistrado, que usa vocabulário chulos, isso é falta de etiqueta. Me lembro que uma vez alguém foi fazer uma sustentação oral e disse, tá de boa, né? Foi muito interessante. E aí o magistrado, com muita elegância, disse, né? Tá de boa é uma expressão muito jovial, né? E digo isso com muito respeito à colega, a culpa não é dela, a culpa é da falta de orientação a ela. Isso é falta de etiqueta. Então, primeiro ponto, a questão da etiqueta eu entendo que seja absolutamente fundamental. E para além desses Sim. aspectos de tratamento, né, que você mencionou, tem também aspectos de etiqueta vinculados às questões sociais, né? Por exemplo, imagina um advogado num jantar onde estão presentes autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, a forma dele se portar, como ele senta, como ele manuseia os talheres, né? Tudo isso compõe o processo de comunicação importantíssimo. Roberta, vou entrar numa coisa que vai ser polêmica, mas é preciso dizer.
Eu tenho lido muito alguns autores, como é o caso do Kirk, e ele tem um livro muito interessante que é A Mentalidade Conservadora. Claro que ele está falando não de conservadorismo reacionário, que é o que se tem muito hoje em dia. Não é disso. Eu estou falando do conservadorismo clássico que vem ali da Irlanda, da Escócia, etc., e que tem uma grande contribuição para o mundo, inclusive uma grande contribuição para o país. Em que sentido? Digo país, o Brasil. Nós tivemos, na Revolução Francesa, é importante lembrar esse ponto, foi muito importante para o direito em si, a ascensão dos burgos, por isso burguesia. Nós tivemos os jacobinos e os girondinos. E o que eram os jacobinos? Eram os burgos, os burgueses, portanto, que tinham menos formação, cansados, evidentemente, dos tributos mal cobrados pela aristocracia, mas que tinham pouca relação com os estudos, pouca relação com essa lógica da etiqueta. Não por culpa deles, naturalmente. E nós tínhamos os girondinos, que tinham uma relação maior com isso. Mas ambos eram a burguesia e que institucionalizaram, por exemplo, na Inglaterra, posteriormente, aquilo que a gente chama de cultura capitalista. Então, o nosso sistema capitalista, e não é culpa do capitalismo em si, mas o nosso sistema ele é construído pela perspectiva burguesa. E a perspectiva burguesa, diferentemente da perspectiva aristocrática, né, e o ideal é que a aristocracia e a burguesia se unam, se fundam nesse aspecto, ou seja, o dinheiro é fundamental, mas com alguns parâmetros de aristocracia, no sentido de que as pessoas precisam dominar as boas relações, saber como se portar à mesa, saber como a hora certa de falar. Nós temos até um curso sobre isso, de turnos conversacionais. Como é que eu interrompo alguém? Qual a hora certa de fazer isso? De que maneira eu faço isso de forma elegante? Isso tudo está ligado a uma conduta de ética. E, infelizmente, o que aconteceu é que, com a morte da aristocracia nesse sentido que eu estou dizendo, né, a burguesia ascendeu e hoje, qual é a lógica? A lógica é a seguinte: quanto você tem na conta? Eu tenho X milhões na minha conta. Então, se eu tenho X milhões na minha conta, eu posso ser mal educado, eu posso cuspir nos outros, etc. E isso é um equívoco. A ascensão social ela tem que vir necessariamente com essa perspectiva do que você acabou de falar, de procedimentos não apenas da linguagem verbal falada, mas da linguagem não verbal. E isso, para a advocacia, professor Roberto, é fundamental. Se os líderes da advocacia não compreenderem que é esse exemplo que nós temos que dar para os jovens advogados, a advocacia vai se perder em termos de etiqueta. E aí eu quero fazer uma observação. Me lembro que eu estava saindo do Conselho Federal certa feita, fui fazer uma visita em razão do acordo ortográfico, e eu encontrei no aeroporto número 2 de Brasília um dos maiores advogados da história do Brasil. Isso me marcou profundamente. Márcio Tomás Bastos. Ele estava lá com a equipe dele. E eu não pude deixar de falar com ele. Fui lá, falei que eu era realmente fã dele, etc. E ele me fez umas considerações. Disse: meu filho, este mundo que você está vendo agora vai mudar bastante. E eu quero que você leia uma obra chamada O Fim do Poder, de um intelectual chamado Moisés Naim. E nessa obra, que é O Fim do Poder, ele fala exatamente sobre a lógica da pulverização da institucionalidade. Então, a impressão que dá é de que os órgãos, que os poderes passam a ser, digamos assim, substituídos, é isso que o Moisés Naim fala, pelo narcisismo individual, que não tem nenhuma preocupação com a etiqueta. Isso me marcou profundamente, essa obra, me marcou essa fala do grande advogado Márcio Tomás Bastos, e por isso eu acho que o professor Roberto tem uma função, que é de dar exemplo cada vez mais para que a institucionalidade não seja substituída pelo narcisismo individual. E a etiqueta não aceita narcisismo. A etiqueta não aceita, porque não é sobre mim, é sempre sobre o outro. Por que eu não como com a boca aberta, cuspindo nos outros? Para mim pode ser bom,
mas para o outro não é. Então eu me preocupo com o outro. É isso, eu acho que é fundamental. É muita coisa linda, né? Comunicação é empatia pura, né? É empatia pura em todos os sentidos. Você tem que ser dotado dessa característica. De editais de concursos unificados, né? Está sendo apelidado como Enem dos concursos públicos. E nessa divulgação desse projeto, até acho um projeto interessante, né? Imagina se unificar os concursos, a economia que vai trazer para o país, né? A expectativa a tranquilidade na expectativa que vai gerar para os candidatos. Você terá condições de melhor mapear, estruturar os cargos ali, sabendo. Né? Eu acho muito interessante a proposta. Não analisei profundamente, mas a ideia geral, me parece que o Enem é um sucesso, né? Rompendo um pouco aquela linha dos vestibulares da nossa época. Porém, eu acompanhei uma repercussão da exclusão da disciplina da língua portuguesa de alguns ou da maioria desses editais. E isso, inclusive, causou inquietação por sua parte, pelos linguistas e pelos professores de uma maneira geral. O que você teria a dizer sobre esse tema? Isso é tão grave, mas tão grave que ainda eu imagino nós que criamos a Frente Nacional pela Defesa da Língua Portuguesa, são professores, linguistas, juristas ligados ao direito educacional. É tão grave que nós achamos que, de fato, o governo ainda não compreendeu. É a nossa percepção. Que isso é apenas um pesadelo que vai passar. Porque é como se nós disséssemos, no Exame Nacional do Ensino Médio, que a língua portuguesa não seria mais cobrada. Basicamente seria isso. Aconteceu isso nos concursos públicos. Então imagine, por exemplo, que nós tenhamos pessoas daqui a 10 anos em que um professor chegue à sala de aula e diga o seguinte: olha, vamos ter aula de língua portuguesa, de gramática. Não, eu não vou estudar isso, porque isso não cai. E o professor, de fato, saiba que isso não cai. Esse aluno vai estudar? Evidentemente não vai. Mas qual a consequência disso? É que não conhecer a estrutura de uma língua, não conhecer vocabulário, não conhecer não se verificar a capacidade que um aluno tem de interpretação de texto, vai gerar no país um déficit de qualidade de servidores públicos extraordinário, para além do problema que isso vai trazer para o processo educacional. Roberto, o PISA, que é um programa que mede a capacidade de escrita e de leitura, traz o Brasil como um país que está em nível dos piores países do mundo em termos educacionais. O Brasil não sabe ler e não sabe escrever. E o governo sabe disso. E o governo não cobra a língua portuguesa, não cobra a leitura. Segundo, a língua portuguesa, e aí acho que é preciso até projeto de lei a respeito desse assunto, segundo o artigo 13, um dos símbolos da República, é a língua oficial da República Federativa do Brasil. A Constituição dos Estados Unidos não diz isso. Professor, veja bem, desculpa interromper, mas a indignação também me inquieta e me traz aqui um repúdio até a esse estado de coisas. A língua portuguesa, ela é como se fosse a pele de um estado, do Estado brasileiro, sem a qual o corpo não sobrevive. Ela está enraizada na Constituição Federal, ela é um dos patrimônios mais importantes do país, previsto na Constituição Federal, algo que eu não conheço algum país que se assemelhou em consignar expressamente a língua portuguesa como imprescindível para a sociedade de um povo, ou para um povo de uma sociedade. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos para o direito, a importância da língua portuguesa no direito. Qual é a principal fonte do direito? É a lei. A lei é a principal fonte do direito. Nós somos um país positivista. E um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que é algo difícil, eu até
perguntei para a inteligência artificial quantas leis nós tínhamos no país. A própria inteligência artificial não soube responder. Mas depois de uma pesquisa pessoal, eu encontrei essa pesquisa, esse levantamento pelo IBPT, onde mostra que entre a promulgação da República, da Constituição, em 88, até setembro de 2022, foram editadas cerca de 7,1 milhões de normas pela União. 7,1 milhões de normas pela União. Estados e municípios. Esse número representa uma média de 829 novas normas por dia útil. E o que isso significa dizer? Significa dizer que o Brasil ele é regido por língua portuguesa pura. Se nós pegarmos o processo hermenêutico de interpretação de uma norma, qual que é o primeiro processo hermenêutico básico, comezinho, para se interpretar uma norma? A interpretação literal ou gramatical. E a interpretação literal ou gramatical que se faz de uma norma, se faz por intermédio de quê? Da língua portuguesa. Então, é impossível se cogitar, se imaginar, me desculpem eu estar aqui tirando o protagonismo do professor Carlos André, mas eu precisava registrar esse inconformismo. É impossível imaginarmos concursos públicos importantes, deflagrados pela União, contar com a possibilidade da exclusão desse elemento imprescindível que é a língua portuguesa. É como tirar, sei lá, o coração do corpo humano. Como é que um ser humano vai sobreviver sem um coração? Como é que o sistema jurídico, como é que o sistema dos poderes constituídos da República vai sobreviver? E digo isso porque ele sobrevive por pessoas que os compõem e as pessoas que os compõem submetem-se a concurso. Portanto, como é que esses poderes constituídos da República, submetidos a concursos públicos, vai sobreviver sem a exigência básica para o seu ingresso, que é a língua portuguesa? Então, professor, me somo aí à resignação sua e dos colegas que subscreveram esse repúdio, e deixo também registrado aqui o meu inconformismo com esse absurdo. Acredito eu que vocês nós conseguiremos fazer com que esse estado de coisas seja alterado e se volte à normalidade mínima que se exige para o ingresso de um servidor público em poderes constituídos importantes da República, com a reintrodução da língua portuguesa em todos, absolutamente todos, que tire direito penal, eu até deixo, tira o direito penal, tira o direito do processo penal, tira o civil, tira tudo, mas a língua portuguesa, que é a nossa razão de existir, não pode ficar fora de processos tão importantes para ingresso nos poderes da República. Bom, professor, nós estamos aqui, me desculpa o desabafo, mas estamos chegando aqui ao final. Mas esse desabafo, se você me permite, é maravilhoso. É o que nós efetivamente entendemos que a solução. Quando nós observamos um advogado, um conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um professor, uma pessoa de tanta história na advocacia, embora muito jovem, tenha, digamos, esse repúdio, ele se soma à nossa vontade de que as coisas melhorem. Parabéns, eu fico muito feliz. Eu até me comprometo, parabéns. Até me comprometo aqui, ao vivo e a cores, me comprometo junto ao Conselho Federal, pelas comissões respectivas, em provocar o Conselho Federal, para que o Conselho Federal intervenha nessa proposta e me coloque à disposição. Que honra. Para que isso aconteça. Que honra. Não vamos permitir com que a língua portuguesa seja tisnada, minimamente que seja, de concursos públicos, de qualquer concurso público no Brasil. Porque sem ela não existe o Brasil, sem o Brasil não existe Constituição, enfim, as nossas raízes estão aí. Então nós precisamos fazer com que isso volte ao normal e que evoluamos e não involuamos, né? Professor Carlos André, estamos aqui no final nesse nosso bate-papo. Muita coisa
haveria de ser conversado aqui, né? Mas são tantas coisas que a gente acaba se empolgando. E eu queria lhe indagar aqui, passar a palavra para você, para suas considerações finais. Às vezes tem alguma coisa que você gostaria de falar e não foi dito, eu não deixei porque eu falei demais hoje, não é o meu feitio, mas eu me senti estimulado com a sua presença aqui, honrado. Então quero lhe passar a palavra, mais uma vez agradecendo o carinho da sua presença, para suas considerações finais. Falou bem e falou o suficiente que tem que ser dito, inclusive que me emocionou e tenho convicção, emociona a todos que gostam do seu trabalho, que se importam, e muita gente o faz com bom direito, com a boa técnica, com humanidade, com seriedade e com a advocacia e com a educação do mais alto nível. Eu fico muito honrado pelo seu convite. Você sabe o quanto isso é importante efetivamente para mim e para todos nós que amamos o direito e a educação, que amamos o ser humano. E eu quero dizer a você que está aqui, eu quero que você se lembre de um poeta muito importante que se chama Fernando Pessoa. Eu tenho o meu escritor em prosa favorito, que é o grande Joaquim Maria Machado de Assis, e o poeta, em poesia, Fernando Pessoa, que diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Repito, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se olharmos isso de uma maneira superficial, quando ele escreve, né, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, é que por ti tantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Mas ele diz, mas valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se eu olho isso de uma maneira superficial, eu vejo sal, eu vejo mar, eu vejo água, e eu não entendo bem essa pena. Lembre-se que a palavra pena vem do verbo penar, não tem nada a ver com aquela pena, né, dos animais, do verbo penar. Valer a pena é valer o penar, ou seja, é valer de certa forma o sofrimento que se tem por se chegar aonde se quer chegar. O mar é salgado, e esse sal que é colocado por Fernando Pessoa são as agruras, são as dificuldades que se tem para que se passe pelo canal do bojador, que traz dor. Na sociedade contemporânea, professor Roberto Serra, as pessoas não querem sentir dor, mas o sucesso não vem sem dor. É fundamental que isso seja dito, embora muitos na psicologia positiva tenham uma visão contrária a esse respeito. É preciso, para que se chegue, por exemplo, à formação de uma Frente Nacional pela Defesa da Língua Portuguesa, é preciso para que um Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil funcione, é preciso para que grandes instituições educacionais surjam, que se seja contra um status quo que desmerece o conhecimento, que desmerece a etiqueta, que desmerece pessoas que pensam não apenas nelas, mas que pensam efetivamente numa sociedade melhor, porque pensam no futuro. E o que eu queria deixar a todos que estão aqui é a ideia de que, se você sentir dor, tome um remédio, esteja ao lado de bons médicos e continue. Não desista. Não queira, é um erro muito grave, sentir-se constantemente sem dor, que haverá alguma coisa errada. A vida traz a nós alguns obstáculos, e é exatamente romper esses obstáculos é que faz de nós mesmos. Vão falar, vão fazer críticas negativas, mas você, com certeza, vai superar tudo estando ao lado das pessoas certas e com um propósito muito bem definido. Eu acho que é isso que eu quero deixar. Essa é a minha vida. É uma vida de acreditar em coisas que, pelo menos ao meu ver, na visão dominicana de mundo, são coisas importantes para a sociedade. E uma delas, professor Roberto Serra, é estar aqui junto com você. Você sabe que isso é muito sincero, e continue esse trabalho belíssimo pela advocacia e pelo ser humano. Muito emocionado, professor Carlos André, porque você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Desde as salas de aula, eu já o admirava, e agora
na vida classista, da OAB, na carreira profissional da advocacia e no magistério. Você é uma grande fonte de inspiração, saiba disso. Eu acho que você sabe, mas é sempre bom ouvir daquelas pessoas que falam com sinceridade, como estou falando agora. Tenha certeza absoluta que as pessoas que você mais ama nesse mundo, seus pais, sejam onde estiverem, seus filhos, sua querida esposa, que você tão bem aqui falou, estão aqui nos assistindo e vão levar para a vida esse legado que você está deixando, às vezes até sem essa intenção, mas simplesmente pelo seu exemplo para eles. Então, saiba que foi uma honra muito grande contar com a sua presença aqui. Espero poder reencontrá-lo outras vezes, né, e dar a oportunidade para que os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo também tenham a sua presença aqui de novo. Você ajudou a todos nós, você buscou todos nós nas profundezas do oceano, trouxe aqui, ou dirimiu as grandes dificuldades ou deu pelo menos o caminho para diluir um pouco as dificuldades do conhecimento e da comunicação, e espero que tenha sido muito proveitoso a vocês que estão nos assistindo aqui. Então, muito obrigado. Obrigado, professor Carlos André. Muito obrigado a todos pelo prestígio. Quero aqui deixar um agradecimento àqueles que estão por trás das câmeras, né? Aos meus irmãos Davi, pela sequência aqui de idade, Davi Serra e Igor Serra, aqui do Estúdio Way, esse espaço maravilhoso que nos recebeu aqui tão bem. E até o nosso próximo evento, nosso próximo programa. Um grande abraço a vocês e até lá.